vai percorrer parte do litoral brasileiro, começando na Ilha do Mel, com quilômetros de praias e um farol solitário. Depois atravessa parte do que sobrou da Mata Atlântica, uma das paisagens mais ameaçadas do mundo. Ao longo da costa fica Iguape, uma cidade que já existia antes da chegada dos portugueses no século XVI. Ao longo dos séculos, a cidade de Santos virou o maior porto marítimo da América Latina e um balneário importante. Ubatuba é um paraíso para os ricos, com mansões nas encostas e praias maravilhosas, inclusive para surfistas. A viagem termina na cidade histórica de Paraty, que enriqueceu com as minas de ouro e agora é uma cidade colonial preservada e estimada. Na entrada da Baía de Paranaguá, onde ela encontra com o Oceano Atlântico, fica a Ilha do Mel, com quilômetros de praias e trilhas pitorescas. Além do fato de ser isolada, a ilha é um paraíso para turistas. O acesso é feito de barco e limitado a 5.000 pessoas na ilha em qualquer período. E isso contribui para o encanto. A parte norte é uma reserva ecológica, um lugar perfeito para aventureiros. A parte sul é salpicada de vilarejos acompanhados apenas pelas ondas suaves. No extremo norte da ilha existe um farol solitário que auxilia a passagem de navios pelo litoral atlântico desde 1872. Ele foi construído por uma empresa britânica com materiais da Escócia que percorreram mais de 10.000 quilômetros. Depois de quase um século e meio, ele continua em atividade. Então, infelizmente, não está aberto para visitação. Mas isso não impede que as pessoas subam um rochedo íngreme para admirar a bela vista da baía. A ilha tem uma atração turística um tanto inusitada. No sopé de um morro se encontra a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres. Ela foi construída na segunda metade do século XVIII, a mando do governador de São Paulo. O objetivo era proteger a entrada do porto de Paranaguá das embarcações inimigas e de piratas que queriam roubar carregamentos de ouro. O local histórico começou a ser reformado nos anos 1980 e agora abriga um museu na Casa da Guarnição. Uma das praias mais intocadas e desertas do Brasil se estende por 7 quilômetros de litoral. É um patrimônio mundial da Unesco e pertence ao Parque Nacional do Superagui. Os turistas podem desfrutar estas praias que só são acessíveis a pé pelas planícies costeiras de vegetação densa. Em meio a tanta beleza, é fácil esquecer que se trata de uma das paisagens mais ameaçadas do mundo, a Mata Atlântica. É uma das florestas mais diversificadas do planeta e já cobriu mais de 130 milhões de hectares. Mas 500 anos de desenvolvimento humano fizeram quase 88% deste belo ecossistema desaparecer. A Mata Atlântica compreende uma série de ecossistemas que há tempos estão isolados de uma vizinha maior e mais famosa: a Floresta Amazônica. Esta complexa rede de estuários de água salgada é considerada um dos principais locais de procriação de espécies marinhas no Atlântico Sul. Esta vista aérea é do Parque Estadual do Lagamar de Cananéia,
que foi fundado em 2008 e tem um longo trabalho de conservação pela frente. Até agora, os pesquisadores já identificaram quase 2.000 espécies muito ameaçadas. Ao leste do parque, numa ilha de lagoa, fica a antiga cidade de Cananéia. Apesar de pequena, a cidade é de extrema importância na história do Brasil. Ela é da época das primeiras expedições ao Novo Mundo, conduzidas pelo grande explorador Américo Vespúcio. A cidade, fundada em 1531, foi um dos primeiros povoados europeus no Brasil. Contudo, a maioria das construções vistas hoje são do século XIX. Desde então, as pessoas usam barcas para se deslocar de Cananéia para o continente e outras ilhas. Ao longo dos séculos, a cidade desenvolveu uma cultura diferente, que inclui desde a dança regional, o animado fandango, a anual Festa do Mar, em que os restaurantes da região exibem os melhores pratos de frutos do mar. Cercada pela Mata Atlântica, Cananéia atrai muitos turistas. E casas e hotéis novos recebem um número crescente de pessoas que desejam conhecer essa cidade histórica. No delta do rio Ribeira de Iguape, protegida do Oceano Atlântico pela Ilha Comprida, está a cidade de Iguape, uma das mais antigas do Brasil. É possível que ela tenha sido fundada antes da chegada dos portugueses ao país em 1500. Também foi um dos poucos lugares da costa de São Paulo a manter a arquitetura colonial do século XVII. O vilarejo surgiu na época da Corrida do Ouro, que trouxe muita riqueza e muitos caçadores de tesouros para este local tranquilo. De fato, as primeiras moedas brasileiras foram cunhadas aqui no século XVII. Muitas das casas da cidade são pintadas em cores primárias e concentradas em torno da Praça de São Benedito, que hoje é dominada pela enorme basílica, construída no século XVIII. Feita com pedras, argamassa e óleo de baleia, esta extraordinária igreja católica foi construída em 1856, depois de 69 anos de construção. Ao norte de Iguape fica a Estação Ecológica de Jureia e Tatins, com 85.000 hectares. Foi em 1958 que partes desta floresta começaram a ser protegidas. Mas boa parte da região continuava ameaçada por uma empresa que, nos anos 1980, quis construir 2 grandes usinas nucleares. Mas o projeto foi suspenso em 1985 e se iniciou uma campanha para proteger ainda mais a floresta. Mesmo sob proteção estadual, a região enfrenta um problema: a extração ilegal de palmito. Como se trata de uma iguaria cara, muitos habitantes são atraídos por essa atividade ilegal, que é difícil de ser fiscalizada numa área tão ampla. Uma das regiões mais bem conservadas da Mata Atlântica é a Estação Ecológica de Jureia e Tatins. Localizado na costa sul de São Paulo, este parque estadual engloba uma série de montanhas impressionantes. Um dos maiores picos do parque também é o marco mais distinto da região por causa do cume íngreme. Ele é tradicionalmente visto como o grande desafio da região para montanhistas ousados que tentam obter fama na região. Apesar de o pico ser o mais famoso da área, ele está longe de ser a única montanha bonita da região da Mata Atlântica. Muitos picos impressionantes se erguem em vários formatos pitorescos de diversas cordilheiras descontínuas que se formaram 60 milhões de anos atrás. Após a densa floresta, a jornada segue para a costa e sobrevoa uma longa faixa de cidades balneárias. A primeira delas
é Peruíbe. Em Tupi, a língua nativa das tribos da região, Peruíbe quer dizer Rio dos Tubarões. Apesar do nome sombrio, a cidade é um destino moderno e popular para turistas que buscam uma mistura singular entre o luxo urbano e as paisagens rústicas em uma das praias mais extensas e imaculadas do estado de São Paulo. Uma das imagens mais impressionantes desta praia é o gigantesco pier de Mongaguá. Uma área apreciada por surfistas e pescadores, esta plataforma é a maior estrutura de concreto construída sobre a água em toda a América. Ela se estende por 400 metros para dentro da água, antes de se desdobrar em 2 braços com 100 metros de comprimento cada um. Mongaguá é conhecida como a princesa das praias. E tem 13 quilômetros de praias de mar aberto, próprias para nadar, surfar e tomar sol. O distrito de Solemar fica em Praia Grande, um dos 15 municípios de São Paulo considerados spas. Outro resort popular é Vila Caiçara, que além das lindas praias, oferece toda e qualquer atividade aquática que um viajante poderia desejar. Na ponta de Praia Grande fica o Forte de Itaipu. Criada em 1896 para proteger o Porto de Santos de navios inimigos, esta fortaleza ficou famosa por um encontro muito mais enigmático. Em 4 de novembro de 1957, 2 sentinelas do forte viram uma luz circular e alaranjada descer pelo céu noturno. Os guardas sentiram uma onda forte de calor e as roupas deles pegaram fogo. Apesar de o Exército Brasileiro e a Força Aérea Americana terem realizado uma investigação conjunta, o incidente com o OVNI continua sem explicação. Após cruzar as montanhas, a rota segue para Santos, a maior cidade do litoral de São Paulo. Construída numa ilha, esta metrópole próspera já foi a principal porta de entrada de milhares de imigrantes que vinham para o Brasil em busca de trabalho nas fazendas e de uma vida melhor. Em 1546, um nobre português, Brás Cubas, fundou Santos por causa do porto natural, que agora é um dos maiores portos da América Latina. No século XIX, ele era conhecido como o Porto da Morte, por causa dos surtos de febre amarela pelos quais a cidade se tornou conhecida. Hoje, a febre amarela não é mais uma ameaça, e o Porto de Santos é a imagem da infraestrutura moderna e da eficiência, conseguindo despachar e receber 2 milhões de contêineres por ano. O Porto de Santos tem o maior trânsito de contêineres do Brasil, e o terminal internacional dele é responsável por receber 25% de todos os contêineres que chegam ao país e por enviar 32% dos que saem. Este navio será descarregado e recarregado em menos de 24 horas. Além disso, como a entrada do porto e o terminal são próximos, as embarcações podem voltar ao mar em ainda menos tempo. Mais de 2 milhões de contêineres passam pelo Porto de Santos todos os anos. Para as pessoas que moram nos bairros do leste da cidade, uma das melhores maneiras de ir ao centro é pegar a balsa. Não é possível fazer uma ponte aqui, pois a altura dela teria que permitir a passagem de navios enormes por baixo da estrutura. Num dia comum, a balsa transporta 25 mil veículos pelos 400 metros do rio. O centro histórico da cidade tem muitas construções antigas, e nenhuma delas é mais importante do que o Museu do Café. Durante muito tempo, o Brasil foi o maior produtor do grão no mundo, e entre 1922 e 1957, era aqui, na Bolsa do Café, que os barões do café se juntavam para determinar o preço da saca dos grãos. A bolsa foi transformada em museu em 1998 e hoje visitantes têm acesso a uma bela coleção de fotografias e objetos que ilustram o papel essencial do café na formação do Brasil.
Ao contrário de muitas cidades antigas, Santos tem uma catedral relativamente nova. A construção foi iniciada em 1909, mas nunca foi concluída, apesar de a igreja ter aberto as portas para os fiéis em 1924. Em estilo neogótico, a catedral tem um domo enorme sobre o transepto e a entrada é vigiada pelas figuras de São Pedro e São Paulo. Estima-se que a catedral só será terminada daqui a 43 anos. Atualmente, Santos é um importante balneário de férias, com hotéis e apartamentos ao longo dos 5 quilômetros de orla. Na verdade, a cidade é famosa por ter o maior jardim à beira-mar do mundo, que consta inclusive no livro Guinness dos Recordes. A viagem deixa Santos e segue para a popular cidade de Bertioga. Este balneário, que inclui a praia Riviera de São Lourenço, é contornado pelo Parque Estadual Restinga de Bertioga, que pertence à Mata Atlântica. Restinga significa faixa de terra e um tipo de floresta de folhas largas, tropical e subtropical. O parque tem cerca de 9.000 hectares e só foi criado em 2010 para impedir a concentração de resorts ao longo da costa, onde estão algumas das melhores praias do Brasil. A 100 quilômetros ao longo da costa está o arquipélago de Ilhabela, ao largo do continente. Batizada oficialmente de Ilha de São Sebastião, Ilhabela tem pouco menos de 30.000 residentes permanentes. Mas é um destino tão popular que durante os meses de verão a população mais do que triplica. Um local propício para velejar, a cidade organiza várias regatas. Além disso, é um paraíso para mergulhadores, já que 50 navios naufragados cobrem o solo marinho que cerca a ilha. Com picos vulcânicos, lindas praias e florestas tropicais com mais de 360 cachoeiras, o nome Ilhabela parece apropriado para a região. Em 1985, a cidade foi eleita Patrimônio Nacional e, com algumas das ilhas que a cercam, foi incorporada a um parque estadual que abriga 800 tipos de aves, 180 espécies de anfíbios e 131 de mamíferos. No lado leste da ilha fica a maior das 41 praias de Ilhabela, a Praia de Castelhanos. Uma das praias mais reservadas e bonitas da região, ela só pode ser acessada por barco ou através de uma longa trilha pela floresta. Mas para os surfistas, o esforço vale a pena. As maiores ondas da ilha estão aqui. Antes que o explorador italiano Américo Vespúcio desse a este lugar o nome de São Sebastião, os indígenas o chamavam de Siribai, ou lugar tranquilo. A viagem chega à Ilha Anchieta, também conhecida como Ilha dos Porcos ou Ilha do Diabo. Esta paisagem maravilhosa preserva a história natural e um segredo sinistro. Como toda a ilha é protegida por leis estaduais que proíbem a caça, a pesca, o desmatamento ou qualquer atividade que prejudique o ambiente, certas enseadas como esta, na Praia do Sul, têm as águas mais claras e as areias mais limpas do mundo. No entanto, em meio à beleza serena da ilha, existe um segredo obscuro. Foi aqui que, em 1952, ocorreu a pior rebelião da história do sistema penal brasileiro. Um grupo de prisioneiros bem organizado, que incluía alguns dos piores criminosos da América do Sul, matou o diretor e mais de uma dezena de guardas da prisão de Anchieta antes de tomar armas e munições do depósito e fugir da ilha em barcos.
Liderados por um assassino de 22 anos conhecido como Diabo Louro, 388 prisioneiros chegaram ao continente, aterrorizando as cidades vizinhas. A polícia e o exército brasileiros fizeram a maior busca já realizada na história do país. E no fim, quase todos os prisioneiros foram recapturados ou mortos. O número de mortos passou de 100. Pouco depois do incidente, a prisão e a ilha foram abandonadas. Nas praias em que os prisioneiros de Anchieta aportaram, hoje fica Ubatuba, uma linda península disposta sobre o cenário da Serra do Mar. Pontuada por uma mistura de casas de praia luxuosas, Ubatuba se tornou um dos melhores destinos para os ricos de todo o Brasil. Uma semana em uma destas casas pode custar cerca de US$ 10.000, mas a vista que elas proporcionam é considerada inestimável. Situada sobre o Trópico de Capricórnio, Ubatuba é um dos balneários de melhor clima do estado de São Paulo e recebe mais de 500 mil visitantes apenas nos meses de abril e maio. Com praias douradas sobre um mar iluminado, é fácil perceber por que tantos turistas se acumulam nesse paraíso oceânico. E para quem vem ao Brasil à procura de ondas, não há lugar melhor. Ubatuba é considerada a capital do surf do estado de São Paulo. A viagem se aproxima do destino final e atravessa a fronteira sul do Parque Nacional da Serra da Bocaina. O parque foi fundado em 1971 e abrange uma área de 104 mil hectares de Mata Atlântica Virgem entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além de preservar várias plantas e animais ameaçados, a Serra da Bocaina também é fonte de água doce limpa para a maior parte da população que a cerca. Do outro lado da serra fica a cidade colonial portuguesa de Paraty, incrivelmente preservada. Localizado na região da Costa Verde, na Baía de Ilha Grande, o vilarejo foi fundado em 1667 e se situa nos limites sul e oeste do estado do Rio de Janeiro. Quando as maiores minas de ouro do mundo foram descobertas nas montanhas do Brasil em 1696, Paraty começou a servir como porto de exportação do metal precioso para o Rio de Janeiro e depois para Portugal. Por causa disso, a cidade se tornou um sucesso comercial e os vários moradores ricos dela construíram belas casas e igrejas. No entanto, os dias de glória de Paraty não duraram muito. Depois da década de 1720, o ouro começou a rarear e Paraty entrou em declínio. No século XIX, a economia local voltou a crescer com a explosão do café. Mas foi depois que o estado do Rio construiu uma estrada até a cidade, nos anos 1960, que a nova era do turismo começou. Por causa do lento declínio nos últimos 2 séculos, a maior parte da arquitetura colonial de Paraty foi mantida. Hoje, apenas visitantes a pé e de bicicleta podem passear pelas famosas ruas de pedra do centro histórico. Veículos motorizados só são permitidos às quartas-feiras e apenas para fazer entregas. Mas ainda é comum ver charretes circulando na cidade. Agora, Paraty voltou a fazer sucesso e é um pedaço fascinante da história colonial escondido na costa brasileira. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.